No vídeo de hoje a gente vai entender o que significa ser parte do povo de Israel. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana encerramos a leitura da porção de Matot. Hoje vamos focar nos parágrafos 5 e 6 do Zohar. Existe talvez uma das maiores confusões que eu já vi na vida, é a confusão entre judeus e povo de Israel. Se você parar para pensar, na Bíblia não existe a menção da palavra judeus em nenhum lugar. Para ser mais preciso, existe uma menção só, tá? Que se refere na história de Esther, ao tio dela, Mordecai. Lá diz que ele era um judeu, né? Da tribo de Judá. Mas, vamos lá. Tirando esse ponto, todas as menções que nós lemos na história, né, do que nós ouvimos falar das histórias da Bíblia, são ao povo de Israel. E aí, muita gente, automaticamente, sem pensar, faz uma relação entre povo de Israel e judeu. E aí surgem vários conflitos do tipo assim, que eu já vi várias pessoas me perguntarem. Ah, só judeu pode estudar Kabbalah? Só judeu pode fazer isso? Eu preciso ser judeu para não sei o quê? Então, é importante que a gente entenda muito bem esse conceito. Vamos entender o que é povo de Israel. A linhagem de Israel, ela vem do patriarca Abraão. Ela começa no patriarca Abraão. Abraão, ele era um homem normal até uma certa idade. Ele recebe uma revelação divina. O nome dele é mudado. Ele ganha um rei. E a esposa de Abraão é Sarai. Também muda o nome, vira Sará. Abraão e Sara têm um filho chamado Isaac. Né? Na verdade, eles têm dois filhos, né? O Abraão tem dois filhos, Ismael e Isaac. O Isaac é o filho que vai dar continuidade a essa descendência. Isaac se casa com uma mulher chamada Rebeca, Rivka, e com isso ele gera um terceiro filho chamado Jacó. Jacó é uma história bastante importante para nós que estamos na espiritualidade, porque ela representa muito a nossa vida. Todas as personagens representam uma Jacó em especial. Jacó, primeira coisa, a gente sabe que ele trabalhou 14 anos com Labão. A Torá conta isso, e o Zohar conta para nós que isso era um feito para reparar o erro de Adão, o pecado que Adão cometeu. Depois ele consegue casar com duas mulheres, Raquel e Leia, que para Kabbalah são Biná e Malchut, e ele consegue ser o mais frutífero dos patriarcas. Né? Ele tem 12 filhos, tá? Que vão formar as tribos de Israel. Agora a pergunta é, se ele é Jacó, por que ele forma tribos de Israel? Qual que é a relação? Talvez você saiba, porque tem um famoso episódio na história dele, onde ele luta com um anjo e troca seu nome. O nome dele é trocado de Jacó para Israel. Então, quem é descendente de Jacó são os filhos de Israel, são os israelitas. Ok? E isso é o que a gente entende na Kabbalah por povo de Israel. Se a gente for falar genealogicamente, também é esse povo. Tá? Não existe nenhuma referência, repare, a judeu. A gente não pode falar que Abraão era judeu, que Isaac era judeu ou que Jacó era judeu. Não, eles eram israelitas, estavam formando o povo israelita. Para Kabbalah, o que significa ser do povo de Israel? Eu ser desta linhagem. E isso não tem a ver com genealogia, tem a ver com minha atitude perante a vida, com o meu modo de enxergar a vida, com as minhas crenças. Se eu sou uma pessoa que faz o trabalho espiritual como Jacó fez, se eu sou uma pessoa que está tentando melhorar como ser humano, que está tentando se conectar com as firotas mais elevadas, né? Por exemplo, Biná. Se eu estou tentando deixar uma luz no mundo, tudo isso faz de mim Israel. E isso faz com que eu tenha direito, digamos assim, a tudo que é ligado ao povo de Israel, e que a gente vem vendo no Zohar diário. Né? A pessoa que é de Israel, mais especificamente, o Zohar conta para nós que ela recebe um tipo de alma especial. Né, como se fosse assim, a alma dela se conecta numa fonte diferente. Que fonte é essa? Hesed. E a gente sabe que Hesed é a misericórdia, que a gente também vem falando essa semana. Por isso que no vídeo de ontem a gente discutiu por que um israelita não podia ter relações com uma mulher de um povo estrangeiro. Lembra? Por causa da questão de julgamento, que não ia ser sobrepujado e tal. O povo de Israel, quando a pessoa se conecta com esse lado de Israel, e isso pode ser de qualquer povo que ela seja, ela pode se conectar em qualquer idade, ela se conecta com essas firá de Hesed. E essas firá também é a mesma, se você lembrar, que liga a gente ao sacerdócio. Então a pessoa que ela adquire o nome Israel, digamos assim, ou que se junta ao povo de Israel, ela passa a ser uma pessoa mais espiritualizada. Na verdade, essa é a definição de Israel. A pessoa que está tentando caminhar pelo caminho da espiritualidade, a pessoa que está tentando ser melhor, a pessoa que está tentando transformar esse mundo para melhor, essa é a pessoa que é chamada do povo de Israel. E
por incrível que pareça, apesar das pessoas confundirem, não tem nada a ver com judeu. Ser povo de Israel não quer dizer ser judeu não quer dizer ser povo de Israel. Uma boa semana a todos, eventualmente, Shabbat Shalom e tudo de bom.